Imagine acordar num hospital, nu, sem memória, com eletrodos grudados no seu crânio. Luzes brancas, vozes confusas ao fundo, e um homem de jaleco dizendo: "Bom dia. Hoje vamos apagar mais um pedaço de você." Essa não é uma cena de filme. Isso aconteceu com centenas, talvez milhares de pessoas. E o nome por trás disso? Projeto MK Ultra. O maior experimento de controle mental da história, financiado, planejado e executado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Mas essa história é muito mais do que documentos desclassificados ou teorias da conspiração. Estamos falando de vidas sequestradas, identidades fragmentadas, pessoas transformadas em zumbis e marionetes humanas, programadas para obedecer comandos, cometer crimes, até se autodestruírem, sem lembrar do porquê. Você está prestes a mergulhar numa das histórias mais sombrias, sujas e chocantes da inteligência americana. E eu te garanto, quando você descobrir a verdade, você nunca mais vai confiar em ninguém do mesmo jeito. Transição com impacto, o que começa com uma pílula e termina com suicídios programados, não pode ser chamado de experimento. Isso foi uma guerra contra a consciência humana. Contexto inicial: a criação do monstro anos 1950. A Guerra Fria corria solta. O medo do comunismo era tão grande que a Shaw começou a buscar métodos, não só para espionar, mas para controlar mentes assim. Controle mental real. Não no sentido metafórico, mas literal. Obedecer ordens sem questionar, matar sem pensar. Se matar sem hesitar. O objetivo: criar espiões, agentes secretos, assassinos programados, prostitutas condicionadas a seduzir e manipular, e tudo isso sob o controle absoluto de uma palavra-código, um som, uma imagem. E como eles fariam isso? Simples: destruindo o que nos torna humanos, rompendo memórias, identidade, consciência, apagando a alma para reescrever a mente. O início do horror. LSD, tortura e hipnose. O projeto começou de forma quase ingênua, testes com LSD em soldados. Mas logo se transformou em algo monstruoso. Indivíduos foram sequestrados, literalmente, e internados em clínicas psiquiátricas secretas. Drogas psicodélicas, privação sensorial, hipnose, choques elétricos, lavagem cerebral, dias sem dormir, meses sem contato com o mundo, anos sob tortura psicológica. Muitos nunca mais voltaram, outros voltaram diferentes. Homens que antes eram artistas se tornaram violentos. Mulheres que sorriam passaram a falar com vozes infantis e fragmentadas. Alguns começaram a apresentar múltiplas personalidades criadas artificialmente, uma para cada. Comando da Shaw. Você consegue imaginar isso? Uma criança criada dentro de um adulto, só para obedecer ordens específicas. Esse era o nível da perversidade. Eles não estavam treinando pessoas, estavam destruindo almas e construindo robôs HUMANUS. Histórias reais. A prova viva do horror: uma mulher chamada VALARI foi internada numa clínica canadense para tratar depressão leve. Ela saiu anos depois, sem saber seu próprio nome. Foi dopada, violada, eletrocutada e usada como cobaia num laboratório financiado pela Shaw. Ela nunca mais voltou ao normal. A mãe que ela foi um dia, a filha que ela teve, a mulher que ela era, todas morreram, mas o corpo dela continuou vivo. E tem mais, muito mais. Pessoas dopadas com LSD, sem consentimento, em bares, festas e até bases militares. Homens que viraram assassinos após sessões hipnóticas. Mulheres forçadas a dormir com alvos políticos enquanto eram gravadas. E tudo isso documentado, registrado, com nomes, datas e testemunhos reais. Cliffhangers. Você achou isso horrível? Prepare-se. Isso foi só o começo do buraco. Porque o MK Ultra nunca foi desativado de verdade. Ele apenas mudou de nome e de forma. E hoje pode estar mais vivo do que nunca. Na TV, na internet, nos seus filmes preferidos, no aplicativo que você mais usa, na sua própria mente. Imagine acordar num hospital, nu, sem memória, com eletrodos grudados no seu crânio. Luzes brancas, vozes confusas ao fundo, e um homem de jaleco dizendo: "Bom dia. Hoje vamos apagar mais um pedaço de você." Essa não é uma cena de filme, e isso aconteceu com centenas, talvez milhares de pessoas.
E o nome por trás disso? Projeto MK Ultra, o maior experimento de controle mental da história, financiado, planejado e executado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Mas essa história é muito mais do que documentos desclassificados ou teorias da conspiração. Estamos falando de vidas sequestradas, identidades fragmentadas, pessoas transformadas em zumbis e marionetes humanas e programadas para obedecer comandos, cometer crimes, até se autodestruírem, sem lembrar do porquê. Você está prestes a mergulhar numa das histórias mais sombrias, sujas e chocantes da inteligência americana. E eu te garanto, quando você descobrir a verdade, você nunca mais vai confiar em ninguém do mesmo jeito. Transição com impacto, o que começa com uma pílula e termina com suicídios programados, não pode ser chamado de experimento. Isso foi uma guerra contra a consciência humana. A criação do monstro anos 1950. A Guerra Fria corria solta. O medo do comunismo era tão grande que a Shaw começou a buscar métodos, não só para espionar, mas para controlar mentes assim. Controle mental real, não no sentido metafórico, mas literal. Obedecer ordens sem questionar, matar sem pensar. Se matar sem hesitar. O objetivo: criar espiões, agentes secretos, assassinos programados, prostitutas condicionadas a seduzir e manipular, e tudo isso sob o controle absoluto de uma palavra-código, um som, uma imagem. E como eles fariam isso? Simples. Destruindo o que nos torna humanos, rompendo memórias, identidade, consciência, apagando a alma para reescrever a mente. O início do horror. LSD, tortura e hipnose. O projeto começou de forma quase ingênua, testes com LSD em soldados. Mas logo se transformou em algo monstruoso. Indivíduos foram sequestrados, literalmente, e internados em clínicas psiquiátricas secretas. Drogas psicodélicas, privação sensorial, hipnose, choques elétricos, lavagem cerebral, dias sem dormir, meses sem contato com o mundo, anos sob tortura psicológica. Muitos nunca mais voltaram, outros voltaram diferentes. Homens que antes eram artistas se tornaram violentos. Mulheres que sorriam passaram a falar com vozes infantis e fragmentadas. Alguns começaram a apresentar múltiplas personalidades criadas artificialmente. Uma para cada. Comando da Shaw, você consegue imaginar isso? Uma criança criada dentro de um adulto, só para obedecer ordens específicas. Esse era o nível da perversidade. Eles não estavam treinando pessoas. Estavam destruindo almas e construindo robôs humanos. Histórias reais. A prova viva do horror: uma mulher chamada VALAI foi internada numa clínica canadense para tratar depressão leve. Ela saiu anos depois, sem saber seu próprio nome. Foi dopada, violada, eletrocutada e usada como cobaia num laboratório financiado pela Shaw. Ela nunca mais voltou ao normal. A mãe, que ela foi um dia, a filha que ela teve, a mulher que ela era, todas morreram. Mas o corpo dela continuou vivo. E tem mais, muito mais. Pessoas dopadas com LSD, sem consentimento em bars, festas e até bases militares. Homens que viraram assassinos após sessões hipnóticas. Mulheres forçadas a dormir com alvos políticos enquanto eram gravadas. E tudo isso documentado, registrado, com nomes, datas e testemunhos reais. Cliffhangers: você achou isso horrível? Prepare-se. Isso foi só o começo do buraco. Porque o MK Ultra nunca foi desativado de verdade. Ele apenas mudou de nome e de forma. E hoje pode estar mais vivo do que nunca. Na TV, na internet, nos seus filmes preferidos, no aplicativo que você mais usa, na sua própria mente. Marionetes em Hollywood. O controle mental vestido de celebridade. Você acha que o MK Ultra foi encerrado? Acha que foi só um experimento maluco, nos anos 50? Então me responde. Porque as maiores estrelas do mundo têm colapsos nervosos inexplicáveis, mudanças bruscas de personalidade, surtos públicos. E quase sempre dizem coisas como: ouvi ver o CIS.m e disseram o que fazer. Eu não estava no controle. E mais. Porque tantas celebridades dizem ver demônios. Falam sobre serem possuídas no palco. Usam roupas com olhos, borboletas, gaiolas, máscaras, xadrez preto e branco. Nada disso é por acaso.
o símbolo da borboleta monarca. A CHAVI. Do programa você já reparou na quantidade absurda de celebridades que usam borboletas nos clipes, roupas, tatuagens, capas de álbum? Isso não é estética. Isso é código. A borboleta monarca é o símbolo do programa MKOLTR, a versão avançada, conhecido como Projeto Monarch. Ela representa o que eles chamam de zero metamorfose da mente, a destruição do ego original, o trauma induzido e a criação de uma nova identidade controlada. E os sinais estão por toda parte. Casos de celebridades controladas. Britney Spears. Ela teve colapsos públicos, raspou a cabeça, disse frases estranhas como: "Eles colocaram algo na minha cabeça. Eu não sou mais eu." Anos depois, foi revelado que ela vivia sob tutela total, literalmente vigiada, medicada e controlada até para comer ou usar o celular. Ela era uma estrela, mas também era uma prisioneira mental. Kanye West. Muitos acham que ele enlouqueceu. Mas escuta o que ele disse. Tem alguém controlando tudo. Eles mexem com a sua mente, com seu corpo. Eles matam os que tentam escapar. Pausa. Isso foi falado por um dos artistas mais ricos e influentes do planeta. Ele sabe de algo e está tentando avisar Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lady Gaga, Billie Eilish, Doja Cat. Todas já usaram roupas de prisão, simbologia Mico Ultra, olhos, marionetes, máscaras, roupas de hospitais psiquiátricos. Você acha mesmo que isso é arte aleatória? Não é. É programação. A TV não entrega entretenimento. Entrega. Ordenso Mico Ultra se refinou. Ele não precisa mais de uma sala com eletrodos. Ele entra na sua casa todos os dias, pela tela da TV, do celular, do computador. O novo controle mental é colorido, dançante e viciante. São clipes musicais com frequências, imagens piscando, mensagens subliminares. São filmes com padrões visuais hipnóticos.
padrões que te condicionam a aceitar o absurdo como normal, e você assiste sem perceber que está sendo moldado. Como funciona a programação mental na cultura? Ou você já se perguntou por que sente ansiedade depois de passar horas no Instagram? Ou por que um som viral não sai da sua cabeça por dias? Ou por que você começa a repetir frases que ouviu em músicas, mesmo sem concordar com elas? Isso é neuroprogramação. Baseado nos estudos do MKULTR, aponta sons em frequências específicas, ritmos repetitivos, símbolos arquétipos e saturação emocional para colar ideias direto no seu inconsciente. E sabe qual é a ideia central que eles querem colar? Você não tem controle. Obedeça, siga o fluxo. Não questione. A indústria esconde os escravos do sistema, pessoas como Amanda Bynes, Lindsay Lohan, Michael Jackson, Avicii, Chester Bennington, Chris Cornell, Aaron Carter. Eles tentaram escapar. Todos deram sinais. Todos. E você pode pensar, foi depressão. Mas a pergunta real é, o que causou essa depressão? Quem estava no controle antes disso? Quem perdeu o controle e decidiu eliminar? O mundo como um laboratório que era antes um laboratório com paredes brancas e fios no cérebro. Hoje, é um mundo inteiro funcionando como laboratório. Você vive cercado por gatilhos mentais involuntários, sons, padrões de repetição, imagens simbólicas. A sua mente está sendo testada e moldada todos os dias, sem que você perceba. E o pior, eles não precisam mais do seu corpo, só da sua atenção, só do seu tempo, só da sua mente. Se nas partes anteriores revelamos o nascimento do projeto MKUltra e sua infiltração na cultura pop, agora vamos expor o cenário atual, onde o controle mental evoluiu. Ele saiu dos porões da show e passou a operar através de tecnologia de ponta, redes sociais, inteligência artificial, Big Data, realidade aumentada, algoritmos e vigilância silenciosa. Você vai entender por que sua mente já não pertence mais só a você. MKUltra 20. O controle mental na era digital. Você acha que o MKUlTR foi enterrado nos arquivos da Guerra Fria? Que agora você é livre porque tem acesso à internet, rede social, informação ilimitada? A verdade é muito mais sombria. A tecnologia que você ama também está reprogramando sua mente. E agora, ela faz isso de forma mais rápida, invisível e profunda do que qualquer sala de tortura da CIA, a continuidade disfarçada. O MKUltra nunca acabou. Em 1973, após denúncias e investigações, a Shaw declarou que o projeto MKUltra havia sido encerrado. Destruíram milhares de documentos. Mas você sabe como o sistema opera, né? Eles nunca encerram nada. Eles apenas mudam o nome e evoluem a técnica. Hoje, os projetos são chamados de coisas como projetos Targeted to Debut Mindwares, PSYUPS digitais neurotargeting, via Big Data. E o mais assustador, agora as cobaias somos todos nós. Você e eu, seu vizinho, seus filhos, todos testados, manipulados e condicionados com o seu próprio CNTNN. O cérebro vigiado. Os algoritmos sabem mais sobre você do que você mesmo. Você acha que escolhe o que consome. Os vídeos que aparecem para você, os anúncios, as recomendações, o que te emociona, te revolta, te vicia. Nada é por acaso. O seu feed é um campo de testes. Cada curtida, clique, comentário e tempo de tela são variáveis de controle psicológico. Você está preso dentro de uma gaiola digital que se adapta a cada ação sua. E por trás disso não estão apenas empresas querendo vender produtos. Estão estruturas militares, agências de inteligência e sistemas de engenharia comportamental, que hoje usam a tecnologia para moldar mentes em massa sem que ninguém perceba. As redes sociais foram construídas para manipular em escala global. O Facebook não foi só uma ideia genial de um estudante nerd. Ele foi impulsionado por capital de risco vindo de fundos que têm conexão direta com a DARPA e a Shaw. Pesquise sobre isso. Ian Carter. O objetivo: mapear e entender como funciona o comportamento humano, criar padrões e prever reações e induzir emoções, e com isso, criar o modelo mental ideal para cada indivíduo.
o perfil psicológico completo de cada ser humano digitalmente conectado. E, quando você conhece o perfil mental de uma pessoa, você pode manipular cada escolha dela. Como ele e S fazem em SSU, a gatilhos emocionais precisos sabem, quando você está triste, ansioso, carente ou impulsivo nesses momentos, o algoritmo ativa conteúdos para te manter em looping emocional, reforçar padrões de pensamento, te empurrar para uma decisão específica, compra, voto, comportamento. 2. Saturação de estímulos. Você recebe mais estímulos em 24 horas do que um ser humano de 1800 recebia em 10 anos. Resultado: exaustão cognitiva, perda de foco, vício e dopamina, ou seja, uma mente vulnerável à programação. 3. Estética programada. Cores, sons, ângulos de câmera, trilhas. Tudo é calculado para ativar zonas específicas do seu cérebro, criar dependência e desativar o senso crítico. A fusão MK Ultra e a mais realidade aumentada, colapso da consciência, próximo estágio já está em andamento. Você acha que a inteligência artificial está aqui só para facilitar sua vida? Não, ela está aqui para entender, simular e controlar você com precisão cirúrgica. E mais, ela aprende com você. Ela se adapta à sua fragilidade. A IA é a versão 3.0 do MK Ultra. Porque agora, ela não precisa te dopar. Ela te estuda, ela te escuta e ela te assiste. E ela se infiltra nos seus desejos mais profundos, com realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, interfaces neurais. O objetivo final não é mais o controle do seu corpo, é a fusão total entre a máquina e sua mente. A reprogramação do seu eu diretamente na fonte. O último objetivo: o despertar da mente coletiva controlada. O que acontece quando bilhões de pessoas pensam igual, reagem igual, se emocionam igual, vivem no mesmo ciclo mental? Você mata a singularidade, você elimina a espiritualidade, você apaga a consciência e transforma toda a humanidade em um só organismo previsível. Esse é o plano, e ele está funcionando. E o nome disso: controle mental global. A pergunta que ninguém faz: você ainda acha que está no controle? Você ainda acredita que seus pensamentos são realmente seus? Ou será que você é apenas mais um avatar nesse experimento que começou com LSD e hoje se alimenta da sua atenção? Você está no MK Ultra. Só que agora, ele se chama COUTIDAN. Se nas partes anteriores revelamos o nascimento do projeto MK Ultra e sua infiltração na cultura pop, agora vamos expor o cenário atual, onde o controle mental evoluiu. Ele saiu dos porões da show e passou a operar, através de tecnologia de ponta, redes sociais, inteligência artificial, Big Data, realidade aumentada, algoritmos e vigilância silenciosa. Você vai entender por que sua mente já não pertence mais só a VOC.MK Ultra 2.0. O controle mental. Na era digital, você acha que o MK Ultra foi enterrado nos arquivos da Guerra Fria? Que agora você é livre porque tem acesso à internet, rede social, informação ilimitada? A verdade é muito mais sombria. A tecnologia que você ama também está reprogramando sua mente. E agora, ela faz isso de forma mais rápida, invisível e profunda do que qualquer sala de tortura da show. A continuidade disfarçada. O MK Ultra nunca acabou. Em 1973, após denúncias e investigações, a Shaw declarou que o projeto MK Ultra havia sido encerrado. Destruíram milhares de documentos. Mas, você sabe como o sistema opera, né? Eles nunca encerram nada. Eles apenas mudam o nome e evoluem a técnica. Hoje, os projetos são chamados de coisas como Projetos Targeted to Table Mind Words, PSYUPS digitais neurotargeting, via Big Data. E o mais assustador: agora as cobaias somos todos nós. Você e eu, seu vizinho, seus filhos. Todos testados, manipulados e condicionados com o seu próprio CNTMN. O cérebro vigiado. Os algoritmos sabem mais sobre você do que você mesmo. Você acha que escolhe o que consome. Os vídeos que aparecem para você. Os anúncios. As recomendações. O que te emociona, te revolta, te vicia. Nada é por acaso. O seu feed é um campo de testes. Cada curtida, clique,
comentário e tempo de tela são variáveis de controle psicológico. Você está preso dentro de uma gaiola digital que se adapta a cada ação sua. E por trás disso não estão apenas empresas querendo vender produtos. Estão estruturas militares, agências de inteligência e sistemas de engenharia comportamental que hoje usam a tecnologia para moldar mentes em massa sem que ninguém perceba. As redes sociais foram construídas para manipular em escala global. O Facebook não foi só uma ideia genial de um estudante nerd. Ele foi impulsionado por capital de risco vindo de fundos que têm conexão direta com a DARPA e a Shaw. Pesquise sobre isso. Ian Carter. O objetivo? Mapear e entender como funciona o comportamento humano, criar padrões e prever reações e induzir emoções. E com isso, criar o modelo mental ideal para cada indivíduo, o perfil psicológico completo de cada ser humano digitalmente conectado. E, quando você conhece o perfil mental de uma pessoa, você pode manipular cada escolha dela. Como ele se fazem em SSU, gatilhos emocionais precisos sabem quando você está triste, ansioso, carente ou impulsivo nesses momentos. O algoritmo ativa conteúdos para te manter em looping emocional, reforçar padrões de pensamento, te empurrar para uma decisão específica, compra, voto, comportamento. 2. Saturação de estímulos. Você recebe mais estímulos em 24 horas do que um ser humano de 1800 recebia em 10 anos. Resultado: exaustão cognitiva, perda de foco, vício em dopamina, ou seja, uma mente vulnerável à programação. 3. Estética programada. Cores, sons, ângulos de câmera, trilhas. Tudo é calculado para ativar zonas. São séries que te condicionam a aceitar o absurdo como normal, e você assiste sem perceber que está sendo moldado. Como funciona a programação mental na cultura? Ou você já se perguntou por que sente ansiedade depois de passar horas no Instagram? Ou por que um som viral não sai da sua cabeça por dias? Ou por que você começa a repetir frases que ouviu em músicas, mesmo sem concordar com elas? Isso é neuroprogramação. Baseado nos estudos do MKULTR, aponta os sons em frequências específicas, ritmos repetitivos, símbolos arquétipos e saturação emocional para colar ideias direto no seu inconsciente. E sabe qual é a ideia central que eles querem colar? Você não tem controle. Obedeça, siga o fluxo. Não questione. A indústria esconde os escravos do sistema. Pessoas como Amanda Bynes, Lindsay Lohan, Michael Jackson, Avicii, Chester Bennington, Chris Cornell, Aaron Carter, eles tentaram escapar. Todos deram sinais. E você pode pensar, foi depressão. Mas a pergunta real é, o que causou essa depressão? Quem estava no controle antes disso? Quem perdeu o controle e decidiu eliminar? O mundo como um laboratório que era antes um laboratório com paredes brancas e fios no cérebro. Hoje, é um mundo inteiro funcionando como laboratório. Você vive cercado por gatilhos mentais involuntários, sons, padrões de repetição, imagens simbólicas. A sua mente está sendo testada e moldada todos os dias, sem que você perceba. E o pior, eles não precisam mais do seu corpo, só da sua atenção, só do seu tempo, só da sua mente. Se nas partes anteriores revelamos o nascimento do projeto MKUltra e sua infiltração na cultura pop, agora vamos expor o cenário atual, onde o controle mental evoluiu. Ele saiu dos porões da Shaw e passou a operar através de tecnologia de ponta, redes sociais, inteligência artificial, Big Data, realidade aumentada, algoritmos e vigilância silenciosa. Você vai entender porque sua mente já não pertence mais só a você. MKUltra 20. O controle mental na era digital. Você acha que o MKUltra foi enterrado nos arquivos da Guerra Fria? Que agora você é livre porque tem acesso à internet, rede social, informação ilimitada? A verdade é muito mais sombria. A tecnologia que você ama também está reprogramando sua mente. E agora, ela faz isso de forma mais rápida, invisível e profunda do que qualquer sala de tortura da CIA e a continuidade disfarçada.
O MK Ultra nunca acabou em 1973, após denúncias e investigações. A Shaw declarou que o projeto MK Ultra havia sido encerrado. Destruíram milhares de documentos. Mas você sabe como o sistema opera, né? Eles nunca encerram nada. Eles apenas mudam o nome e evoluem a técnica. Hoje, os projetos são chamados de coisas como Projetos Targeted to Debut Mind Words, PSY ou PS digitais neurotargeting, via Big Data e o mais assustador. Agora as cobaias somos todos nós. Você e eu, seu vizinho, seus filhos. Todos testados, manipulados e condicionados com o seu próprio CoNCNTMN. O cérebro vigiado. Os algoritmos sabem mais sobre você do que você mesmo ou você acha que escolhe o que consome. Os vídeos que aparecem para você. Os anúncios. As recomendações. O que te emociona, te revolta, te vicia. Nada é por acaso. O seu feed é um campo de testes. Cada curtida, clique, comentário e tempo de tela são variáveis de controle psicológico. Você está preso dentro de uma gaiola digital que se adapta a cada ação sua. E por trás disso não estão apenas empresas querendo vender produtos. Estão estruturas militares, agências de inteligência e sistemas de engenharia comportamental que hoje usam a tecnologia para moldar mentes em massa sem que ninguém perceba. As redes sociais foram construídas para manipular em escala global. O Facebook não foi só uma ideia genial de um estudante nerd. Ele foi impulsionado por capital de risco vindo de fundos que têm conexão direta com a DARPA e a Shaw. Pesquise sobre isso. Ian Carter. O objetivo: mapear e entender como funciona o comportamento humano, criar padrões e prever reações e induzir emoções. E com isso, criar o modelo mental ideal para cada indivíduo, o perfil psicológico completo de cada ser humano digitalmente conectado. E, quando você conhece o perfil mental de uma pessoa, você pode manipular cada escolha dela. Como ele e S fazem em SSU. Gatilhos emocionais precisos sabem quando você está triste, ansioso, carente ou impulsivo nesses momentos. O algoritmo ativa conteúdos para te manter em looping emocional, reforçar padrões de pensamento, te empurrar para uma decisão específica, compra, voto, comportamento. 2. Saturação de estímulos. Você recebe mais estímulos em 24 horas do que um ser humano de 1800 recebia em 10 anos. Resultado: exaustão cognitiva, perda de foco, vício e dopamina, ou seja, uma mente vulnerável à programação. 3. Estética programada. Cores, sons, ângulos de câmera, trilhas. Tudo é calculado para ativar zonas específicas do seu cérebro, criar dependência e desativar o senso crítico. A fusão MK Ultra e a mais realidade aumentada, colapso da consciência, próximo estágio já está em andamento. Você acha que a inteligência artificial está aqui só para facilitar sua vida? Não, ela está aqui para entender, simular e controlar você com precisão cirúrgica. E mais, ela aprende com você. Ela se adapta à sua fragilidade. A IA é a versão 3.0 do MKUltra. Porque agora, ela não precisa te dopar. Ela te estuda, ela te escuta e ela te assiste. E ela se infiltra nos seus desejos mais profundos. Com realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, interfaces neurais. O objetivo final é mais um controle dessa porra. É a fusão total entre a máquina e sua mente. A reprogramação do cérebro diretamente na fonte. O último objetivo: o despertar da mente coletiva controlada. O que acontece quando milhões de pessoas pensam igual, reagem igual, se emocionam igual, vivem no mesmo ciclo mental. Você mata a singularidade, você elimina a espiritualidade, você apaga a consciência e transforma toda a humanidade em um só organismo previsível. Esse é o plano, e ele está funcionando. E o nome disso: controle mental global. Pergunta: o que ninguém faz? Você ainda acha que está no controle? Você ainda acredita que seus pensamentos são realmente seus? Ou será que você é apenas mais um avatar desse experimento que começou com ele e esse tempo e hoje se alimenta da sua atenção? Você está no MK Ultra. Só que agora, ele se chama CoTIDAN.
Se nas partes anteriores revelamos o nascimento do projeto MK Ultra e sua infiltração na cultura pop, agora vamos expor o cenário atual onde o controle mental evoluiu. Ele saiu dos porões da Show e passou a operar, através de tecnologia de ponta, redes sociais, inteligência artificial, Big Data, realidade aumentada, algoritmos e vigilância silenciosa. Você vai entender por que sua mente já não pertence mais só a VOCE.MKULTRA 2.0. O controle mental. Na era digital você acha que o MK Ultra foi enterrado nos arquivos da Guerra Fria? Que agora você é livre porque tem acesso à internet, rede social, informação ilimitada. A verdade é muito mais sombria. A tecnologia que você ama também está reprogramando sua mente. E agora, ela faz isso de forma mais rápida, invisível e profunda do que qualquer sala de tortura da Show. A continuidade disfarçada. O MK Ultra nunca acabou em 1973. Após denúncias e investigações, a Shaw declarou que o projeto MK Ultra havia sido encerrado. Destruíram milhares de documentos. Mas, você sabe como o sistema opera, né? Eles nunca encerram nada. Eles apenas mudam o nome e evoluem a técnica. Hoje, os projetos são chamados de coisas como Projetos Target Data World Mind Words, PS, PS digitais, mais assustador. Agora os comparados somos todos nós. Você, eu, seu vizinho, seus filhos, todos testados, manipulados e condicionados com o seu próprio consciente. O cérebro vigiado. Os algoritmos sabem mais sobre você do que você mesmo você acha que escolhe o consome. Os vídeos que aparecem para você, os anúncios, as recomendações, o que te emociona, te revolta, te vicia, nada é por acaso. O seu filho é um campo de testes. Cada curtida, link, comentário e tempo de tela são variáveis de controle psicológico. Você está preso dentro de uma gaiola digital que se adapta a cada ação sua. E por trás disso não estão apenas empresas querendo vender produtos. Estão estruturas militares, agências de inteligência e sistemas de engenharia comportamental que hoje usam a tecnologia para moldar mentes em massa sem que ninguém perceba. As redes sociais foram construídas para manipular em escala global. O Facebook não foi só uma ideia genial de um estudante nerd. Ele foi impulsionado por capital de risco vindo de fundos que têm conexão direta com a DARPA e a Shaw. Pesquise sobre isso. Ian Carter. O objetivo: mapear e entender como funciona o comportamento humano, criar padrões e prever reações e induzir emoções, e com isso, criar o modelo mental ideal para cada indivíduo, o perfil psicológico completo de cada ser humano digitalmente conectado. E, quando você conhece o perfil mental de uma pessoa, você pode manipular cada escolha dela. Como ele e S fazem em SSU. Gatilhos emocionais precisos sabem quando você está triste, ansioso, carente ou impulsivo nesses momentos. O algoritmo ativa conteúdos para te manter em looping emocional, reforçar padrões de pensamento, te empurrar para uma decisão específica, compra, voto, comportamento. 2. Saturação de estímulos. Você recebe mais estímulos em 24 horas do que um ser humano de 1800 recebia em 10 anos. Resultado: exaustão cognitiva, perda de foco, vício em dopamina, ou seja, uma mente vulnerável à programação. 3. Estética programada. Cores, sons, ângulos de câmera, trilhas. Tudo é calculado para ativar zonas. Até agora, você viu o nascimento do MK Ultra, sua evolução para o entretenimento e seu disfarce na tecnologia moderna. Mas agora entramos na sala ritual, porque o controle mental não é apenas científico, ele é profundamente ocultista. Ele opera através de símbolos, arquétipos, cerimônias e códigos ancestrais. Essa é a parte que deixa até os mais céticos em silêncio. Você está prestes a descobrir que o palco onde as estrelas brilham é o mesmo altar onde as consciências são sacrificadas. O teatro satânico, rituais, símbolos e magia cerimonial no MK Ultra. Você já teve aquela sensação estranha, assistindo a uma premiação, como o Grammy, o Super Bowl, ou o VMA, a CAL e LA. Sensação de que tem algo errado, oculto, intencional.
Mas você não sabe explicar. É porque você está certo. O que você vê como espetáculo é, na verdade, um ritual em larga escala transmitido ao vivo para milhões e feito para ativar símbolos no inconsciente coletivo. Feito para comandar marionetes. Feito para manter o sistema FUNC e o NAN do ponto, rituais disfarçados de show-and-mouse. Falar direto você já viu. Celebridades entrando em palco com roupas de freiras satânicas. Apresentações com olhos gigantes, chifres, pentagramas. Pessoas possuídas dançando zen, transe. Simulação de sacrifícios, mortes, renascimentos. Artistas presos em jaulas, com sangue falso. Imposições ritualísticas. Isso não é arte. Isso é ocultismo performático. E não é teoria da conspiração. É simbologia milenar. É magia cerimonial. É comunicação entre INC e a do S. O linguagem dos símbolos. O código dos escravos monarcano universo do controle mental ocultista. Símbolos não são apenas imagens. São comandos e são gatilhos. São selos mentais, veja os mais usados. Olho que tudo vê. Símbolo de vigilância, controle e presença do mestre programador. Borboleta. Monarca. Transição da mente original para uma mente programada. Xadrez preto e branco. Dualidade. Mente dividida. Dissociação. Jaulas, muros, máscaras. Repressão, aprisionamento psíquico. Bocas costuradas, olhos tampados. Silêncio forçado. Cegueira induzida. Cicatrizes falsas. Marcas, colares de corrente. Submissão ao controle. Esses símbolos são usados de forma repetitiva e ritualística. E quem conhece a linguagem e entende as mensagens do seu LTS. A magia por trás do mico ultra você. Sabia que a elite por trás do controle mental estuda ocultismo pesado? Sim, estamos falando de cabala distorcida, magia enochiana, rituais de invocação, geomancia, astrologia cerimonial e, sobretudo, magia de trauma. O trauma é o portal. Eles descobriram que um cérebro em choque profundo se fragmenta, e nessas partes quebradas da psique, eles plantam comandos e esses comandos são ativados por palavras, imagens, sons ou símbolos ocultistas. Por isso, a mente da vítima se comporta como um altar interno, com múltiplas personalidades criadas artificialmente, chamadas de alters. Alters e a multiplicação de identidades. Cada alter tem um nome diferente, uma função específica: sedutora, assassina, espia, artista. Um gatilho de ativação, uma lembrança separada. E, muitas vezes, não tem consciência das outras. Esse é o padrão de várias celebridades que, diante das câmeras, parecem desligar por segundos, mudar de voz, de expressão facial. São glitches reais e erros na programação. Exemplos que assustam. Beyoncé já declarou em entrevistas que existe uma entidade dentro dela chamada Sasha Fierce, que toma o controle durante os shows. Ela mesma disse: "Eu não sou eu no palco, é outra coisa." Nicki Minaj já falou de sua alter chamada Roman Zalansky, um garoto gay louco que aparece e assume o controle quando ela canta. Ela disse que não consegue impedir Miley Cyrus quando passou por sua transformação drástica. Descreveu isso como o nascimento de algo novo que já estava dentro dela, esperando ser solto. Todos esses são relatos clássicos de alters controlados. E o mais profundo: sacrifícios públicos em rituais ocultistas. O sacrifício é a oferenda que ativa o poder. Na elite, o sacrifício pode ser simulado em clipes e shows, emocional, humilhações públicas, quebras de imagem, real, mortes misteriosas de parentes, amigos, produtores, colegas. Kanye West já declarou que sua mãe foi o preço que ele pagou para chegar onde CH igual .mch e ele. Jackson disse que eles estavam tentando matar Lou. A VC morreu pouco depois de denunciar abuso infantil nas elites. Chester Bennington e Chris Cornell. Ambos investigavam tráfico de crianças. Ambos morreram enforcados da mesma forma. Você acha mesmo que é coincidência? Fechamento da parte 4. A mente como altar. O controle mental não é mais ciência. É ritual. É magia negra com tecnologia. Eles não querem só manipular seu comportamento. Eles querem transformar a sua mente num templo controlado, onde só entra aquilo que eles consagram e onde você se ajoelha sem saber que está ajoelhando. Você não assiste a shows?
Você participa de cerimônias. Você não consome arte. Você é condicionado por ela. E se você ainda não percebeu isso, é porque o feitiço funcionou. Até agora, você viu o nascimento do MK Ultra, sua evolução para o entretenimento e seu disfarce na tecnologia moderna. Mas agora entramos na sala ritual. Feito para comandar marionetes. Feito para manter o sistema FUNC e o NAN do ponto, rituais disfarçados de Chauvet Mouse. Falar direto você já viu. Celebridades entrando em palco com roupas de freiras satânicas. Apresentações com olhos gigantes, chifres, pentagramas. Pessoas possuídas dançando zen, transe. Simulação de sacrifícios, mortes, renascimentos. Artistas presos em jaulas, com sangue falso. Imposições ritualísticas. Isso não é arte. Isso é ocultismo performático. E não é teoria da conspiração. É simbologia milenar. É magia cerimonial. É comunicação entre INC e a do S. O linguagem dos símbolos. O código dos escravos monarcano universo do controle mental ocultista. Símbolos não são apenas imagens. São comandos e são gatilhos. São selos mentais, veja os mais usados. Olho que tudo vê. Símbolo de vigilância, controle e presença do mestre programador. Borboleta. Monarca. Transição da mente original para uma mente programada. Xadrez preto e branco. Dualidade. Mente dividida. Dissociação. Jaulas, muros, máscaras. Repressão, aprisionamento psíquico. Bocas costuradas, olhos tampados. Silêncio forçado. Cegueira induzida. Cicatrizes falsas. Marcas, colares de corrente. Submissão ao controle. Esses símbolos são usados de forma repetitiva e ritualística. E quem conhece a linguagem e entende as mensagens do seu LTS. A magia por trás do mico ultra você. Sabia que a elite por trás do controle mental estuda ocultismo pesado? Sim, estamos falando de cabala distorcida, magia enochiana, rituais de invocação, geomancia, astrologia cerimonial e, sobretudo, magia de trauma. O trauma é o portal. Eles descobriram que um cérebro em choque profundo se fragmenta. E nessas partes quebradas da psique, eles plantam comandos e esses comandos são ativados por palavras, imagens, sons ou símbolos ocultistas. Por isso, a mente da vítima se comporta como um altar interno, com múltiplas personalidades criadas artificialmente, chamadas de alters. Alters e a multiplicação de identidades. Cada alter tem um nome diferente, uma função específica: sedutora, assassina, espia, artista. Um gatilho de ativação, uma lembrança separada. E, muitas vezes, não tem consciência das outras. Esse é o padrão de várias celebridades que, diante das câmeras, parecem desligar por segundos, mudar de voz, de expressão facial. São glitches reais e erros na programação. Exemplos que assustam. Beyoncé já declarou em entrevistas que existe uma entidade dentro dela chamada Sasha Fierce, que toma o controle durante os shows. Ela mesma disse: "Eu não sou eu no palco, é outra coisa." Nicki Minaj já falou de sua alter chamada Roman Zalansky, um garoto gay louco que aparece e assume o controle quando ela canta. Ela disse que não consegue impedir Miley Cyrus quando passou por sua transformação drástica. Descreveu isso como o nascimento de algo novo que já estava dentro dela, esperando ser solto. Todos esses são relatos clássicos de alters controlados. E o mais profundo: sacrifícios públicos em rituais ocultistas. O sacrifício é a oferenda que ativa o poder. Na elite, o sacrifício pode ser
simulado em clipes e shows, emocional, humilhações públicas, quebras de imagem. Real, mortes misteriosas de parentes, amigos, produtores, colegas. Kanye West já declarou que sua mãe foi o preço que ele pagou para chegar onde CH igual o ponto MCH e ele. Jackson disse que eles estavam tentando matar Lou. A VC morreu pouco depois de denunciar abuso infantil nas elites. Chester Bennington e Chris Cornell. Ambos investigavam tráfico de crianças. Ambos morreram enforcados da mesma forma. Você acha mesmo que é coincidência? A mente como altar, o controle mental não é mais ciência. É ritual. É magia negra, com tecnologia. Eles não querem só manipular seu comportamento. Eles querem transformar a sua mente num templo controlado, onde só entra aquilo que eles consagram, e onde você se ajoelha, sem saber que está ajoelhando. Você não assiste a shows. Você participa de cerimônias. Você não consome arte. Você é condicionado por ela. E se você ainda não percebeu isso, é porque o feitiço funcionou. Parte 5. Como escapar do Mick Ultra. A guerra final é dentro da sua mente e você precisa entender uma coisa. O controle mental não é só uma técnica. É uma prisão construída com ideias. É um software rodando dentro do seu pensamento. É um script que você repete, acreditando que é você. Você acha que tem opinião. Mas sua opinião foi programada, você acha que tem gosto. Mas seu gosto foi moldado, você acha que tem livre-arbítrio. Mas todas as suas escolhas foram reduzidas a 3 opções manipuladas. Você vive num labirinto invisível, e cada parede dele foi construída com crenças, traumas, medos e estímulos artificiais. Como você foi hipnotizador? Programação mental começa pela infância. A escola diz o que é verdade. A igreja diz quem é Deus. A televisão diz quem é o herói. A política diz quem é o inimigo. A internet diz o que você deve sentir. O sistema de controle é total. E quando você começa a questionar, eles ativam os mecanismos de punição social, te chamam de louco, te isolam, te ridicularizam, te censuram, te desligam, tudo isso para que você permaneça obediente. A desprogramação começa com DUR, a única forma de sair do MKULTRA. Moderno é morrer para quem você pensa que é. Porque a sua mente foi sequestrada. Seu é um patchwork de vozes implantadas. Um Frankenstein de ideologias, tendências, opiniões alheias. A saída exige que você questione tudo, aceite que foi manipulado, rejeite o conforto do consenso, sinta a dor de desconstruir seu ego e reconstrua sua consciência com base na verdade crua, silenciosa e DFCL. Ferramentas reais de desprogramação que estão os caminhos para quebrar a hipnose coletiva. 0. Silêncio profundo. O ruído é uma das armas mais letais do MKULTR digital. Silêncio é onde você ouve a sua própria consciência. Desconecte-se. Fique em silêncio por horas, por dias. O silêncio não é ausência de som, é presença de ALMA.2. Jejum de dopamina. Você está viciado em STIMUL.LKIS.NUTIFCASonhos.M1SICA.SCRUL infinito. Desligue tudo por um tempo e observe a abstinência mental. Essa dor é o grito da sua liberdade querendo NASCIR3. Desintoxicação simbólica. Evite símbolos MK Ultra, olhos, máscaras, borboletas, cores hipnóticas, músicas de baixa vibração. Eles não são são gatilhos. Consuma conteúdos limpos, espirituais, conscientes. Ouça música em 432 Hz. Assista coisas que elevem seu campo vibracional. 4. Exposição à verdade crua. Leia livros banidos. Ouça vozes silenciadas e busque histórias reais e pesquise os bastidores, mas com cautela emocional. O excesso de verdade também traumatiza se você não estiver preparado. 5. Espiritualidade autêntica, não religião cega, espiritualidade viva. Reconecte-se com sua essência, com o que te criou, com a centelha divina que habita em você. Porque o sistema não consegue dominar quem sabe quem é. A última camada, o reset global da consciência que está acontecendo agora é muito maior do que redes sociais, política ou celebridades. Estamos diante de uma guerra espiritual.
De um lado, forças que querem apagar a humanidade, robots emocionais, mentes dóceis, corpos viciados, almas mortas. Do outro, um pequeno grupo de despertos, que mesmo machucados, seguem acordando outros, gritando no escuro, acendendo tochas. O plano final do sistema é uma mente global homogênea, digital, obediente. Mas o plano do despertar é a explosão da consciência individual, o renascimento do humano verdadeiro. E é por isso que você está aqui. Você foi chamado. A chamada para os guerreiros mentais. Você chegou até aqui. Se você sentiu sua alma tremer, se cada parte desse vídeo mexeu com seu coração, e então, você não é qualquer um. Você está acordando. Você é um dos poucos que ainda conseguem sentir. O Micro Ultra não é mais um projeto, é o mundo. Mas você é a falha no sistema. Comente abaixo. Eu sou a falha. Eu sou o despertar. E compartilhe esse vídeo com quem você ainda acredita que pode ser salvo. INSCRIVAS no canal. Ative o sininho. Compartilhe com força. Deixe seu comentário real. Esse vídeo pode ser deletado a qualquer momento. Esse foi o projeto Micro LTRA. A verdade que eles não querem que você veja. E agora que você viu, o despertar é irreversível.